Eu quero convidar para que chegue até aqui o meu querido irmão evangelista Dagoberto Garcia e pedir aos irmãos que se coloquem em pé. A oração que vamos fazer é em favor desses pedidos de oração e pela palavra do Senhor, que nos será trazida pelo servo do Senhor Jesus. Deus querido e eterno, te agradecemos por tudo que já foi feito nesta noite aqui na tua casa. Nós te louvamos e te adoramos, bendizemos o teu nome e sabemos que tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso o fizemos com alegria e prazer no nosso culto de sacrifício vivo e adoração ao teu nome. Apresentamos esses pedidos de oração. Tu sabes as necessidades e coloca, Senhor, sobre cada uma destas pessoas as tuas poderosas mãos, entrando com providência para a glória do teu nome. Fala ao meu coração, ao coração da tua igreja, nesse instante, através do teu servo, nosso querido irmão Dagoberto, para que a nossa alma se alegre em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, é com muito prazer que eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glorifico a Deus por estar aqui convosco nessa noite, ou neste começo de noite, e louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, bem como dos obreiros. O pastor Edivaldo, na sua ausência, está bem representado aqui, e agradecer a Deus pela vida do nosso irmão presbítero amigo Célio, que nos externou assim o convite para estarmos aqui, glorificando a Deus convosco e participando desta festa santa aqui nesta noite, amém? Sem mais delonga, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4 e no versículo 4. Sei que eu só tenho 15 minutos, irmão, 16 minutos, e vamos ver o que é que Deus tem para este primeiro período, para concluir e falar conosco para este primeiro período nesta noite. Todos acharam, amém? João capítulo 4, versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu quero chamar aqui um pouquinho da tua atenção. Eu sei que alguns irmãos estão olhando para mim e está vendo aqui um jovem pregador, mas é só o rosto, viu, irmãos? Aqui dentro há um grande homem de Deus, há uma grande chama que pulsa, que arde, que lateja e que espera um dia a chamada para a obra missionária. E eu creio que todos que estamos aqui temos esta convicção de que somos chamados, independente para fazer o que para Deus, somos chamados para fazer uma obra para Deus. Bem, quando nós olhamos para esse texto e vemos João, o apóstolo, o discípulo, ou o evangelista escrevendo isto aqui, nós vemos uma revelação muito grande da parte de Deus, trazendo ao coração deste evangelista aqui. Um evangelista conhecido pelos historiadores como o evangelista que mais aproximou-se de Jesus Cristo. João, ele teve o capricho de escrever isto aqui, porque a história diz que os historiadores nos pintam um quadro dizendo que dos discípulos, João foi um dos que teve a prioridade, o privilégio de estar mais perto de Jesus, teve o privilégio de estar andando mais no aconchego do mestre, tanto é que ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, e Jesus passava suas mãos afagando os seus cabelos, e assim pôde lhe aprender muitas e inúmeras lições, através, andando com o mestre. Então nós vamos perceber aqui, irmãos, que quando nós começamos a ler este texto sagrado, e começamos assim a aplicar isso para a nossa vida, nós vamos encontrar inúmeros exemplos, como por exemplo, quando você começa a ler os contextos que antecedem esse texto, você vai perceber que os fariseus, havia uma briga entre os fariseus, de que João batizava mais do que, Jesus batizava mais do que João, ou vice-versa, era uma guerra entre eles, quando Jesus, que estava pregando nas regiões adjacentes da época, percebeu esta situação,
o que é que João fez? O que é que Jesus fez quando ele percebeu esta situação? A Bíblia diz que quando Jesus percebeu esta situação, ele deixou a Judeia a fim de ir para a Galileia. A intenção de Jesus, quando ele terminou ali as suas inúmeras lições que ele passava para as pessoas que ele ouvia, era sair da Judeia e ir para a Galileia. Quando Jesus deixou a Judeia e tinha a tendência, a intenção, que foi impelido de ir para a Galileia, a Bíblia diz que ele se sentiu impelido em passar por Samaria, visto que geograficamente Samaria ficava no meio, entre Judeia e Galileia. Jesus estava exausto, Jesus estava numa viagem exaustiva, ele sentiu-se a necessidade de passar por Samaria. Por quê? Porque não existia ali 10.000 pessoas, não existia ali 100.000 pessoas, não existia ali 20.000 pessoas, existia ali uma alma, e uma alma que necessitava de ouvir do coração de Deus, uma palavra que viesse mudar os teus conceitos, os teus pontos de vista, a tua prisma, uma palavra que viesse mudar a rotina da vida terrível que aquela pessoa estava vivendo. Jesus, quando foi ali, ele prestou a sua atenção, ele deu a sua atenção justamente para uma mulher que eu e você já conhece a história. Pois bem, quando Jesus chega a Samaria, se você percebesse no dia de hoje, o ser humano ele não age assim. O ser humano às vezes ele age de forma bruta, grosseira, grotesca. Por quê? Porque ele age de forma em que venha acalentar justamente as suas necessidades. Por exemplo, se você convidar um pregador para um congresso, uma festa e ligar lá em São Paulo, como eu já fiz algumas vezes, você não vai falar com ele, você vai falar com a secretária dele. A secretária dele ou seu assessor adjunto vai estipular aquilo que venha complementar os seus pedidos, as suas decisões, para ele atender tal congresso ou tal festa, como assim pode ser dito. Quando você liga lá, irmãos, ele vai querer saber de tudo: quantas pessoas vai estar, se é festa grande, se é congresso, se é festa pequena, para quantos mil pessoas, tantas perguntas ele vai fazer até fechar o congresso. Jesus não, ele não é assim. Com Jesus é diferente. Jesus não quis saber se existia 10.000 pessoas ali, Jesus queria saber que existia uma alma ali. A minha Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E pode ter certeza, se eu e você que necessitamos de Deus, que precisamos ouvir de Deus uma palavra que venha mudar a rotina da nossa vida, pode ter certeza, o Deus que te chamou, o Deus que te colocou aqui, o Deus que te escolheu, vai tirar uma palavra do teu coração para o seu coração, e vai fazer você entender que o Deus que te chamou, ele é suficientemente grande para te tirar de baixo e colocar em cima, para te levantar debaixo do pó do moinho e te colocar entre os grandes, porque ele é Deus. Se você crê assim, eu quero que você levante a sua mão e exalte o teu Deus, porque é assim que Deus faz. Pois bem, quando Jesus sentiu-se impelido em chegar a Samaria, a Bíblia diz que os seus discípulos foram a uma cidade por nome Sicar comprar comida. Jesus estava exausto, ele não dormia, ele não parava, ele já havia pregado em inúmeros congressos, cruzadas, ele estava exausto, o seu corpo estava, podemos dizer, combalido, estava com fome, estava com sede. A ciência diz que 65% do nosso corpo é revestido por água, nós temos que comer, nós temos que beber. Jesus estava exausto. E quando ele chegou em Samaria, o que é que ele avistou, irmãos? Quando Jesus chegou em Samaria, ele avistou um poço, poço de Jacó. Agora escute comigo, isso é interessante, só temos 9 minutos para entendermos tudo isso aqui. Quando Jesus chega lá e espera que alguém venha lhe servir, ele está com sede, e quando ele está com sede, ele espera que alguém vai lhe servir, ele está ali esperando, e eu vejo Jesus sentado em uma pedra, na beira daquele poço. Quando Jesus olha para o horizonte,
ele avista uma pessoa. Isso aqui é muito lindo, por quê? Porque Jesus, na ótica poderosa que o próprio Deus revestiu a ele, ele enxergou e não viu uma princesa vindo no seu carro, com homens babanando para que o calor não queimasse a sua pele. Ele não viu um príncipe ou uma princesa com pingente sobre a sua cabeça, com colares, denominando que ali vinha alguém importante, alguém da sociedade, alguém importante da época. Não, quando ele avistou, ele viu mais além de peles, de nervos, de cabelo, de semblante, de rosto. Ele viu o interior daquela pessoa, ele enxergou o coração daquela pessoa. E mais interessante ainda, Jesus não enxergou só o coração que pesa 250 gramas, que está no meio do nosso peito, no coração daquela mulher. Ele enxergou mais além. Por quê? Porque ele enxergou sonhos destruídos, projetos acabados, desejos infundáveis, uma verdadeira utopia. Nada se realizava na vida daquela mulher, mas ela não sabia que no calor causticante daquele dia, a sua rotina iria mudar, a sua vida iria mudar, os teus conceitos iriam mudar. Por quê? Porque ela não estava encontrando ali um homem qualquer, embora os fariseus, os saduceus, a raça miserável daquela época, olhava para ele, tinha ele como um falso profeta. Mas quando ela enxergava ou enxergaria Jesus, ela iria ver que estava encontrando com o profeta dos profetas, o Filho do homem, aquele que tem poder nas suas palavras, aquele que traz a palavra de vida eterna do fundo do coração de Deus para o coração da pessoa. E pode ter certeza, quando eu e você recebe de Deus uma palavra de vida eterna, ele muda o seu trajeto, ele muda o seu semblante, ele muda as suas atitudes e vai te levar até lá, e vai fazer você entender que só Ele é Deus. Levanta a sua mão e exalta o teu Deus, porque é isso que Ele vai fazer contigo aqui nessa noite. Lá vem aquela mulher. Jesus enxerga o horizonte e começa a enxergar o coração daquela mulher. E quando eu vejo Jesus enxergando o coração daquela mulher, eu vejo Jesus indo mais além ainda, irmãos. Por quê? Porque Jesus começa a enxergar o que realmente acontecia no âmago, no interior daquela mulher. E eu começo a perceber quantas noites aquela mulher não perdeu. Eu começo a imaginar quantas noites ela não passou perdidas, com noites de insônias, falta de sono, não dormia. Por quê? Porque a perseguição era muito grande dos homens que diziam ser amigos e irmãos. A perseguição era muito grande com aquela mulher, dos seus próprios irmãos, dos seus contemporâneos. A dizer, os samaritanos perseguiam ela. Por quê? Porque a vida dela não era uma das melhores. Não, irmãos, ela insistia em ter as suas relações interpessoais, que teve só 5 maridos. O 6º não era seu. Mas Jesus veio, não para apontar o dedo para o rosto dela e dizer, você é uma pecadora, não para tentar trazer o pecado daquela mulher e pôr ela mais para baixo ainda, não para envergonhar a vida daquela mulher, desprovida dos seus valores sociais e éticos. Não, Jesus não fez nada disso. Por quê? Porque embora Deus, Jesus despiu da sua glória, dos seus valores espirituais dos céus e revestiu em uma carne, veio aqui se encarnar, não para conhecer, embora conheça os nossos defeitos, mas não para chegar aqui, apontar o dedo e dizer, você é um idólatra, você é uma prostituta, uma meretriz, você é um pecador, você vai morrer e vai para o inferno. Embora ele saiba de tudo isso, mas ele vem dizer aqui, você pecou, você errou, não tem problema, o meu sangue vai passar sobre você, eu vou te limpar, vou escrever o seu nome no livro da vida, e vou te dar a chance de, quando a última trombeta tocar, o céu rasgar e nós se encontramos na glória. Eu quero que você levante a mão. Quantos salvos, quantos crê que estão salvos aqui nessa noite, e quando a trombeta tocar, vai raiar e encontrar com Cristo? Levanta a sua mão, e eu quero ouvir o seu glória a Deus, o seu aleluia aqui agora. Aleluia, aleluia. Jesus, quando começa a olhar para a vida daquela mulher, ele não lança aquilo que ela já sabia que estava fazendo em rosto. É possível alguém revelar o pecado de alguém sem denegrir o seu caráter? É preciso. Jesus fazia isso, irmãos. Embora nós encontramos homens
que sabem e que têm a discrepância de olhar para nós e de colocar um plumo, uma régua, quando Jesus disse para tirar primeiro o arqueiro do olho dele, para depois vir colocar o plumo em você e a régua. O sangue de Jesus tem poder. Se existe um aqui que tem o poder de julgar e de condenar, é somente Ele, Deus. Deus, amém? E eu vejo João no afã, na ânsia de escrever isso numa interpretação lógica e de fácil esclarecimento. Eu vejo João numa época em que ele estava servindo a Deus, pastoreando lá em Éfeso. A Bíblia diz que para João escrever isso aqui, aconteceu inúmeros casos em sua vida, e um dos casos foi quando Domiciano, de 94 a 96 depois de Cristo, chegou diante dele. Como ele era popular em Éfeso, queria que ele erguesse uma bandeira e um outdoor dizendo que Domiciano, Deus e Senhor. Mas isso era para mexer com a vida íntima e espiritual de João, porque João deu um pulo alto e disse: eu não vou fazer isso nunca. O único Senhor e Deus que eu conheço, Ele está lá no céu, é o nosso Jesus Cristo, Deus poderoso, todo-poderoso. Mas não foi por menos. João não atendeu às necessidades de Domiciano, e sabe o que aconteceu? Como se não bastasse, ele mandou esquentar um tacho de azeite fervente, mergulhou João de cabeça, mas para a surpresa de Domiciano, ele saiu ileso, irmãos. Aleluia, ele saiu ileso, não queimou um fio do seu cabelo. Como se não bastasse, amarraram João de pés, mãos, colocaram 80 quilômetros sudoeste de Éfeso, numa ilha chamada Pátimos, levaram ele para lá. Sabe qual era a amiga de João? Era uma picareta. E as campinas, as minas onde ele tinha que trabalhar forçado. E eu imagino um ancião, um homem já velho, deu a sua juventude, deu toda a sua vida em prol da obra, do trabalho do Senhor. E imagina o fim dessa pessoa ser, aonde ele foi parar, em uma cadeia, trabalhando para homens sanguinários, aonde a índole era pérfida, aonde a índole era insana, homens que conseguiam ver deterioração na vida de uma pessoa. Agora eu imagino, quando João lá está cavando nas ilhas, e eu começo a ver João olhar para o céu, naquele sol causticante, e imaginar: Deus me abandonou, Jesus me abandonou, eu dei toda a minha vida, todo o meu trabalho, e aonde é que eu vim parar? Será que o retorno de todos os meus esforços foi o fim da minha vida? Vai ser aqui? Eu imagino quantas vezes João não passou em suas incógnitas indagações diante de si, mas era o trabalhar de Deus, irmãos, porque Deus cria situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? João está lá. Quando ele imaginou, ele passou 1 ano na ilha de Pátimos. Quando ele imaginou que tudo havia acabado, que Deus havia esquecido, que tudo estava extinguido, que tudo tinha se esvaído, seus esforços foram em vão, a Bíblia diz que ele está lá no sol causticante cavando. E por fim ele tinha que arrastar uma pelota de ferro de 60 centímetros, aquela bola de ferro que é amarrada nos seus pés. Ele tinha que arrastar aquilo para onde ele fosse. Quando ele achou que tudo estava perdido, tudo estava acabado, ele olha para o céu. As nuvens se abrem, o céu atmosférico se abre, há uma porta nos céus. Quando ele olha para o céu, a porta se abre e sai um ser, ancião de dias, cabelo branco como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que os seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha. Na sua cabeça não tinha mais uma coroa de espinho, não, era uma coroa de glória. No seu peito não estava mais aquela lança transpassada, mas estava uma faixa, estavam umas vestes finas, reluzentes, e uma faixa na sua cintura escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus aparece e João está embaixo, caiu sobre terra, Jesus olha para João e diz: João, prazer, eu sou Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Eu não sei qual ilha que você está. Eu não sei onde que jogaram você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Está na hora de você vir para perto do poço. Está na hora de você vir para perto do poço. Jesus está ali. Jesus está ali te esperando, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Levanta suas mãos. Aquele irmão que cantou aquele primeiro hino aqui, cadê ele? Cadê aquele irmão? Do grupo de cântico aqui, cadê ele? Bem rapidinho. No Santo dos Santos. Presença, o meu prazer. Quantos querem se achegar a Jesus hoje aqui? Coloque a mão no seu peito, mais uma vez, esse refrão, mais uma vez. Coloque a mão no seu peito. No Santo do Santo. Aleluia. Cante, igreja. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor, na tua presença, Senhor, te agradeço porque ainda que estejamos perto do poço, ainda que estejamos na ilha, sabemos que o Senhor está a nos esperar. Ainda que achamos que está tudo acabado, o Senhor está ali para dizer para nós caminharmos e não parar. Ainda que imaginamos que tudo se acabou, quando olhamos para trás e vemos somente uma vida que ficou e que não teremos mais chances de voltar até lá, para assim fazermos aquilo que não deixamos de fazer. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha tocar em vidas aqui nessa noite. Ó Senhor, e que venha transformar com o poder do alto, o poder transformador, e venha nos entender que somente o Senhor tem palavras que venha fazer mudar o nosso modo de viver, o nosso ego, a intenção do nosso pensamento, que só o Senhor Deus pode fazer tudo isso, ó Deus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu quero perguntar se existe alguém para Jesus nessa noite. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu viver e quer apresentar para você uma vida diferente hoje aqui. Eu não estou dizendo que as lutas vão acabar e que Ele vai te dar um carro no Jardim Itália com uma Hilux na garagem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que mesmo você sofrendo hoje, Ele é capaz de fazer você suportar as afrontas, o sofrimento, e te reservar, se você suportar as afrontas na terra, reservar um lugar nos céus para você. Você tem coragem de vir aqui? Você tem coragem? Existe alguém para Jesus nesta noite? Existe alguém para Jesus? Existe alguém para Jesus? Nós estamos esperando aqui. Se não existe, Deus abençoa todos os irmãos, e eu passo o microfone para o irmão Célio no nome de Jesus. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Momento de adoração, nós já vamos encerrar. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. A irmã Eliane convida todas as mulheres da igreja para participarem do grupo que cantará em comemoração ao Dia da Mulher no mês de março, sendo a apresentação no dia 6 de março. O primeiro ensaio será amanhã, segunda-feira, às 19h30, aqui na Adna Central. Todas as mulheres da igreja estão convidadas em nome de Jesus, amém? A irmã Kelly está realizando e recebendo as inscrições para o retiro dos adolescentes na recepção da igreja. Graças a Deus, meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Quantos se sentiram abençoados esta noite? Ainda com as mãos postas, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Pai Santo, Deus vivo, mais uma vez na presença do Senhor, ao término deste culto, Pai, queremos agradecer ao Senhor pela presença do Teu Espírito, aleluia, que teve todo momento aqui conosco. Pai querido, obrigado pelo momento que o Senhor reservou para que pudéssemos estar adorando o Senhor através do louvor. Pai, muito obrigado, Pai querido, pela mensagem que esta noite veio de encontro às nossas necessidades. Pai querido, também quero agradecer ao Senhor por cada família aqui representada esta noite. Deus Santo, Deus vivo, agora estende as tuas mãos, Senhor eterno, sobre cada um, ó Deus eterno, abençoe de uma forma toda especial, como o Senhor sabe assim abençoar. Pai querido santo, quanto aqueles que vão sair agora, ser amado, retornando para os seus lares, Deus leva em segurança, guardando, livrando, Pai querido santo, eu peço, dá uma semana abençoada, uma semana de vitória, Deus querido, para cada um, ó Pai, e continua conosco, aqueles que vão continuar aqui no segundo culto, Deus Santo, Deus Eterno, e toda a equipe, Senhor amado, que compõe esse trabalho de missão, que a bênção do Senhor, Pai querido, possa estar sobre a vida de cada um. Pai Santo, Deus vivo, é no nome de Jesus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo, sede com a igreja do Senhor, hoje para sempre, tudo diga, amém. E a vitória nossa, vitória, poder e glória, Maranata.